Em nome do Senhor Jesus, saúdo e abraço cada irmão, cada irmã. Desejo que essa terceira semana da Quaresma seja uma semana exitosa, abençoada em nossas atividades, no convívio com a nossa família e com todos aqueles que estarão passando pelo nosso caminho. Não podemos deixar também de saudar os irmãos que não podem estar aqui no santuário nesse momento, mas estão em comunhão conosco, estão nos assistindo, estão escutando a palavra de Deus, estão escutando esse momento da reflexão da palavra do Senhor para praticarmos no dia a dia. Alguns estão doentes, outros estão passando por tratamentos, outros, devido à idade, já têm dificuldade de mobilidade, de sair da sua casa e vir aqui à comunidade. Mas a Igreja do Senhor vai para além das barreiras físicas. O Senhor quer um coração voltado para Ele. Ele mesmo disse: eu prefiro um com o coração aberto do que 1000 que se dizem que não precisam de salvação. Então, nesse momento, nós somos um só povo, uma só igreja. Estamos aqui, e é muito bom estarmos aqui, porque nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, nós vamos participar da ceia e vamos receber a bênção de Deus. Uma comunhão completa, plena e de consagração, porque nós estamos entregando a Deus a caminhada desses novos dias que virão, que a gente não sabe. Somos pegos de surpresa, muitas vezes, pelas armações do inimigo de Deus. Por isso estamos nos cobrindo da roupa de Deus, como diz São Paulo, a couraça de Deus. É isso que nós estamos fazendo agora, estamos deixando Deus nos vestir com a sua bênção e a sua graça. Então, por isso eu faço votos que meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, adoradores, tenham bons frutos durante essa terceira semana, porque nós já estamos chegando à metade do retiro quaresmal que nos prepara para a Semana Santa e que nos prepara para a Páscoa do Senhor. Eu venho sempre insistindo aqui no santuário, através das homilias, pedindo aos irmãos que tirem algum momentinho durante o dia para orar, para falar com o Senhor, para fazer uma avaliação da sua vida, fazer o que nós chamamos anamnese, uma palavrinha estranha para dizer o seguinte: é uma avaliação, é um voltar à sua vida e observar o que está errado, e que hoje você sofre às vezes até consequências negativas porque você fez algo de errado aos olhos de Deus e dos irmãos. Às vezes, sem eu ter consciência, eu fiz o mal ao meu próximo ou até a mim mesmo. Então é momento para a gente fazer essa avaliação, abrir o coração, dizer para Deus na oração: Senhor, ajuda-me a vencer todo e qualquer pecado e faça-me uma pessoa melhor, para que neste ano de 2023 a minha Páscoa seja realmente uma passagem do homem e da mulher velhos para um homem e uma mulher novos em Cristo. Esse é o pedido que a igreja está nos fazendo, através da palavra, durante 40 dias. Muda a tua vida enquanto é tempo. Então, a partir dessa grande intenção, nós vamos entender agora o que Deus quer de nós nessa terceira semana da Quaresma. Nós ouvimos o livro do Êxodo, primeira leitura, e as duas palavras que vão nos ajudar nessa semana, elas são irmãs. Uma se chama confiança e a outra se chama gratidão. Vamos ver se a gente grava. São duas irmãs e que nós vamos, durante toda essa semana, pedir a Deus. Não importa se é na sua casa, no seu quintal, no seu quarto, no seu jardim ou na igreja, mas você deve tirar algum tempinho para Deus diariamente e pedir ao Senhor que ajude
a você crescer na confiança e na gratidão. Em que nós precisamos pedir a Deus? Crescermos? Por quê, Padre? Eu acabei de ouvir. Deus fez tanto por aquele povo que estava lá no Egito, passando fome, as mulheres sendo estrupadas, as crianças longe dos seus pais, carregando pedras para o faraó, as famílias destruídas, o povo perdendo a fé, porque o faraó se colocava como Deus e obrigava a eles a o cultuarem como Deus. E o Senhor, através de Moisés, faz esse povo voltar à sua origem e trabalhar a sua confiança e depois, durante a travessia do deserto, saindo do Egito, indo para a Terra Santa, para a terra de Canaã, trabalhar a gratidão. Mas vocês pensam que foi fácil? 40 anos para o povo aprender a confiar em Deus e ter gratidão. O ser humano é assim, infelizmente. Infelizmente, é triste a gente dizer isso, mas infelizmente, às vezes a nossa confiança é uma confiança pela metade, em Deus e no semelhante. Porque são tantas decepções, às vezes, que a gente passa entre nós, que a gente joga até para Deus. Deus se torna um bode expiatório. Os judeus, eles até hoje têm um período chamado também de quaresma, só que não chamam quaresma, eles chamam Yom Kippur. O que acontecia? O sacerdote, ele pegava um bode mesmo, como a gente conhece, amarrava lá na praça durante também 40 dias e as pessoas iam e falavam para o bode os seus pecados. Não falava para o sacerdote, não falava para os profetas. Então, durante 40 dias, o pobrezinho lá do bode, amarrado lá na praça, ficava escutando as nossas bobagens, os nossos erros, nossas tentações, nossos pecados. Quando chegava no último dia, o sacerdote, em nome da cidade, em nome do povo, pegava o bode e levava para o deserto. O que vocês acham que acontecia com o bode? Deserto não tem comida. Deserto pega fogo durante o dia. À noite é muito frio. Não tem água para beber. O que aconteceu com o bode? O bode morrendo, simbolicamente morria todos os pecados daquele povo e aquele povo podia então pensar na Páscoa, o Pessá, chamado Pessá judaico. Isso para dizer o seguinte, que o ser humano tem uma tendência de não assumir seus erros e faz de Deus o bode expiatório. Por isso que entrou no jargão popular essa palavra, bode expiatório. A minha família está me fazendo de bode expiatório. O que significa bode expiatório? O bode está espiando, está matando todos os pecados e o pobrezinho está morrendo junto. Então era uma prática judaica. Só que essa prática só começou depois dessa travessia, dessa libertação do povo. O povo não reconhecia. Deus tinha mandado do céu comida, chamado maná do deserto. Deus falava todo dia com o povo através de Moisés, porque Moisés tinha uma intimidade muito grande com Deus. E chega um momento que eles começam agora a reclamar a água. Nós queremos água. Não basta somente a comida, não basta somente a proteção do Senhor. Não veio ninguém lá do Egito nos matar. Nós estamos aqui caminhando com liberdade até chegar na Terra Santa. Mas o povo não desiste, é murmurando sempre, é reclamando sempre, é fazendo de Deus sempre um bode expiatório.
Ele que é o culpado, não sou eu. É ele que é o culpado do que eu estou passando. Infelizmente, o ser humano faz isso. E Moisés, percebendo que o povo estava ali já revoltado com Deus, e mais ainda com ele, porque Moisés era o porta-voz, né? Era o pombo-correio ali de Deus com o povo. Então ele se afasta da multidão e vai rezar no Monte Horebe. Ele sobe o Monte Horebe e fala para Deus: Senhor, o pessoal vai me matar, vai me apedrejar. O que eu faço? Eles estão pedindo água e não tem água. Aí Deus revela para Moisés: olha, chame primeiramente os anciãos, porque na cultura judaica, como outras culturas, o idoso é muito respeitado, muito. E os anciãos vão ser testemunha de que eu estou com o povo. Eu nunca abandonei e nunca abandonarei vocês. Vocês passarão por dificuldades? Passarão, porque vocês estão no mundo, mas não pense que eu não estou com vocês. Você chama os idosos, vai na frente, deixa o povo murmurar, deixa o povo reclamar, deixa o povo criticar. Deixa, eu sei quem é fiel. E quando você chegar num determinado lugar, tem uma pedra, uma rocha. Vá na frente com os idosos, os anciãos, e com a sua vara, a mesma vara que você bateu no Mar Vermelho e ele se abriu e eu libertei o povo. Bata na pedra e confie. E assim Moisés fez, chamou os idosos, marchando à frente e o povo atrás. Uns calados, outros rezando e outros, evidentemente, murmurando. Não falta gente para reclamar, não falta. Quando chegam nesse lugar, Moisés bate a sua vara na pedra e jorra água em grande quantidade. E aí o povo festeja, toma banho, bebe, dá para os animais que estavam levando. E ali ele até coloca o nome do local, Massa e Meriba. Os salmistas têm alguns momentos durante o ano, a gente canta o salmo e lembra dessa cidade, desse local chamado Massa e Meriba, onde Deus fez brotar do coração duro de pedra água, uma água para saciar a sede do povo e para ver se o povo acorda. Eu estou com vocês. Nos momentos de maiores dificuldades, não se desespere, eu estou com vocês. Do impossível, eu faço o possível. Para pensar, de uma rocha em pleno deserto, brotar água em quantidade para matar a sede daquele povo que murmurava contra Deus. Aqui então entram as duas palavras que eu falei para os meus irmãos rezarem durante a semana. Pedir a Deus: Senhor, me ajuda a confiar mais no Senhor. A gente só confia quando a gente está bem na vida. A gente tem dinheiro no bolso, um bom casamento, filhos que nos dão orgulho. Aí eu confio, aí é fácil confiar em Deus. Mas quando eu estou desempregado, quando eu estou enfrentando problemas na família, aí que vem o teste de fogo, a provação. Até que ponto você confia no Senhor? E mais do que isso, a irmã da confiança, a virtude da gratidão. Esse povo não abriu os olhos e nem o coração durante esses 40 anos de travessia, que cada momento Deus estava agindo. Deus até curou muitos que foram picados por serpentes. Ou seja, Deus estava sempre atento às dificuldades e trazia livramento para um povo que não agradecia. Então, pedi a Deus também na oração, durante essa semana, essa virtude, meus amigos. Às vezes a gente só quer receber, a gente não quer agradecer.
A gente só quer, venha a nós o meu reino, o outro se vire. Então essas duas irmãs são as duas palavras, duas virtudes que a gente precisa aprofundar em oração essa semana. Senhor, me ajude a crescer ainda mais em confiança no Senhor. Não fazer do Senhor o bode expiatório dos meus erros, dos meus fracassos. Porque se eu estou fracassando, é porque eu estou escolhendo o caminho errado. Eu tenho responsabilidade na minha escolha, na minha opção. Deus não está com as cordas e eu como fosse um cavalo sendo guiado por Ele, não. E nem colocou uma viseira em nós, não. Ao contrário, o Senhor abre nossos olhos e não tem corda nenhuma nos segurando. Ele nos deu, por amor, liberdade de escolha. Para isso, a confiança nele e, para isso, a virtude da gratidão, do reconhecimento de tudo que ele já fez, faz e ainda fará na nossa vida. Padre, e Jesus, o que diz de tudo isso? Olha que coisa linda. Na Terra Santa, a Terra Santa está dividida em 3 províncias, é o que a gente chamaria hoje de 3 estados. No norte está a Galileia, e aí na Galileia estão aquelas cidadezinhas, Nazaré, Cafarnaum. No meio do território estava Samaria. A Samaria, ao passar dos anos, foi invadida por vários povos de outras culturas e pelo menos 5 povos trouxeram religiões diferentes, deuses diferentes. Deus da fertilidade, Deus do sol, Deus da chuva, Deus disso, Deus daquilo. Então os samaritanos ficaram politeístas, ou seja, acreditando em vários deuses, inclusive no ocultismo, no feitiço. E no sul estava a capital, Jerusalém, onde estava também a terra considerada onde corre o leite e o mel, onde brotaria aquele que salvaria o mundo. Por isso que Jesus fala para a mulher do poço, a salvação vem dos judeus, não é o povo judeu, é porque ele era judeu. A salvação é Jesus Cristo. Nós fizemos aqui no santuário algumas pinturas, e bem ali, quando vocês saírem, olhe, Jesus sentado num poço, conversando com a mulher. Os judeus eram inimigos dos samaritanos, porque os judeus, ou seja, o sul e o norte, eles acreditavam no único Deus. Os samaritanos no meio acreditavam em vários deuses. Então esse era o motivo da briga, do conflito entre eles. É tanto que, por exemplo, se alguém saía lá de Nazaré, da casinha lá de Nossa Senhora, e todo ano vinha para a Páscoa em Jerusalém, por ter passado pelo território da Samaria, tinha que fazer toda uma purificação antes de entrar em Jerusalém, para vocês verem, né, como que eram discriminados os samaritanos. E Jesus está indo para a Via Crucis, está indo para Jerusalém, está indo para o Domingo de Ramos. E o evangelista João diz assim, ele está passando justamente no lugar onde tinha um poço, esse poço pertenceu a José, que deu para o seu filho Jacó. Uma cidade, uma vila que tinha um poço, Ave Maria, era uma grande bênção de Deus. Então, nas estradas, sempre tinha um poço. Nos lugarejos, só existia o lugarejo porque tinha um poço, para que as pessoas pudessem viver. E Jesus está cansado, diz São João. E ele para nesse poço que pertencia à família de José, que tinha morrido e passado para o seu filho Jacó. E agora, Jacó para José, e agora
Jesus senta à beira desse poço. Não tem balde, não tem como pegar água, mas João diz que ele está cansado. Será que é cansado fisicamente? Não, é espiritualmente. Jesus já começava o seu cansaço da Via Crucis. O seu espírito já estava começando a se abater, porque ele sabia o que ele ia passar, o que nós vamos celebrar na Semana Santa, todo o seu sofrimento público. Chega a mulher do lugar, da cidade de Sicar, e ela vem com balde, evidentemente foi buscar água no poço. Jesus olha para a mulher e diz assim: mulher, me dá um pouco de água. Ela tomou um susto, por quê? Porque os judeus sempre tiveram o nariz empinado em relação aos samaritanos. Os samaritanos eram considerados raça inferior. Ela tomou um susto. Como é que pode o senhor judeu pedir a mim água? Aí ele aproveita para catequese, para evangelização nesse momento. Jesus diz assim: ah, se tu soubesses quem está te pedindo água. Você que acredita em tantos outros deuses. Ah, se você soubesse. Você estaria recebendo não uma água que você bebe, depois você vai ter sede de novo, mas uma água viva, que preenche a tua vida, que sacia as tuas sedes. E sedes aqui em todos os sentidos. Sede humana, existencial, espiritual, todas as sedes que nós temos, não é só água no sentido de beber H2O, não. São as sedes, os desejos melhores que nós temos para nós e para a nossa família nesse mundo. E aí começa um diálogo bonito entre Jesus com ela. Vocês precisam abandonar essa prática de acender uma vela para tantos deuses e para o Deus verdadeiro, vocês não estão nem aí. E aí Jesus vai falando: ah, se vocês aceitassem o Deus verdadeiro. Ah, se vocês confiassem nele. Ah, se vocês fossem agradecidos a ele. A vida de vocês seria tão diferente. E aí ela foi sendo tomada por aquelas palavras fortes de Jesus Cristo. E foi ali percebendo que era um homem diferente, não era como os judeus que excluíam, que discriminavam, que cuspiam quando viam um samaritano, viravam a cara. Era um homem que respeitava, era um homem que falava do bem, com ternura. E aí, para tirarmos uma mensagem para essa terceira semana, os samaritanos foram se aproximando do poço, porque era durante o dia, então outros vieram também buscar água. E passaram a ouvir Jesus falando desse Deus único e verdadeiro que criou tudo com tanta bondade, com tanto amor, com tanta beleza, que não existe outros deuses, só existe um único Deus. E aí os samaritanos se convertem, em grande parte, eu não digo toda a província, não todo o estado, mas muitos samaritanos se converteram e passaram a crer no Deus único e verdadeiro, confiar e agradecer ao Deus de Jesus Cristo. Então, meus amigos, a partir desse encontro, eles pediram: fica conosco. Jesus ficou 2 dias com eles, ainda falando do Pai, e aí continua o caminho que nós vamos celebrar logo, logo, para começarmos a Semana Santa. Mas o que é mais bonito de toda essa evangelização é que, antes do Senhor ser condenado injustamente, ser crucificado, ele foi ao encontro, primeiro, de uma mulher, porque mulher naquela época era objeto, era discriminado, era vendida, o tal do dote,
Acho que vocês já ouviram falar do dote, né? O pai cobrava um dote para que a sua filha fosse casada. Então, assim, a mulher era um objeto, e Jesus falando com uma mulher, primeiro elemento. Segundo elemento, de igual para igual. Ele não discriminou por ela ser samaritana, ter uma outra cultura, mas corrigiu. Espiritualmente corrigiu. Não seja mais politeísta, não seja uma mulher que acredita em ocultismo, feitiço, em outros deuses, porque só existe um único Deus, o nosso Pai. Terceiro, o Senhor prometeu àqueles que confiam e são agradecidos nunca faltar a água viva que sacia as nossas necessidades, a nossa sede. E dali ele parte para a via sacra, para a via crucis, para ser crucificado naquela sexta-feira. O encontro aconteceu que horas, vocês lembram? Meio-dia. Hora que o Senhor está na cruz e ele clama por água. Isso não é coincidência, não. E nem historinha dos evangelistas, não. É para dizer que ele quis fazer uma despedida de um povo, mas antes de sair desse mundo, ele quis mostrar para a humanidade: olha, o meu Pai não é o responsável pelo fracasso de vocês. Se eu fui ao meio-dia e senti sede, vocês também passarão por outras sedes nesse mundo. Mas com confiança, como eu fui até o fim, com meu Pai, não faça a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E agradecer a Deus a força da ressurreição, isso nos levará, com toda certeza, a sermos o povo que Deus deseja que sejamos. Então, por favor, falei muito, mas eu peço, não esqueça essas duas palavras: confiança e gratidão. Peça todos os dias, não importa o tempo, pode ser 1 minuto. Acordou, antes de se levantar da cama: Senhor, aumenta a minha confiança em vós e me faz ser grato, agradecido por tudo que o Senhor já fez por mim e pelos meus. Amém, meus irmãos? Compreenderam o que o Senhor quer de nós? Que, assim como a samaritana, que confiou no Senhor, e tantos outros que se confiaram ao Senhor, nos confiemos inteiramente em suas mãos. Um minutinho de silêncio, consagre sua semana no altar do Senhor.